Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo estreia hoje no Maracanã, né? Jogando diante da sua torcida, Maracanã lotado. Estreia de Jorge Sampaoli à beira de campo, né? É o cenário ideal para o técnico argentino comandar o time à beira de campo e estrear com uma vitória que o Flamengo está precisando, porque no primeiro jogo, né, na estreia da Libertadores, o Flamengo perdeu para o Alcas. E também o Vene Casagrande vai trazer uma notícia sobre a situação do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele não foi relacionado por esse jogo pelo motivo, né? E o motivo eu vou deixar o Vene Casagrande dizer porque o Bruno Henrique não foi relacionado para esse jogo, mesmo já estando apto a poder jogar, né? Então é isso aí, vai deixando seu palpite aqui nos comentários, seu palpite, meu palpite é 5-0 Flamengo, palpite ousado, mas é 5-0 meu palpite. E vai deixando aquele seu like aí para ajudar o canal, né? Quero ajudar o SBT Rio e vambora para o vídeo. Seu palpite aí e o like. Muito obrigada. Ô, DJ Careca, bota barulho de drone. Vene Casagrande, aquela escalaçãozinha marota, você já tem? Não tenho. O X9 tá conhecendo o São Paulo ainda, né? Tá entendendo. Tá aprendendo a falar espanhol. Não, e de fato, assim, brincadeiras à parte, o São Paulo ele tem esse estilo de trabalho mesmo, de só avisar na pré-eleição aos jogadores. Por exemplo, o Pedro, até o momento, ele ainda não sabe. E a todos, né? E a todos, Só ele fica sabendo, né? Exatamente. E o Pedro, por exemplo, ainda não sabe se será titular, se vai ser ao lado do Gabigol ou não. De fato, tem essa incógnita aí. O que a gente pode esperar é provavelmente um time com 3 zagueiros, porque ele já avisou isso. E o Felipe Luiz, por exemplo, não está à disposição, mas eu acredito que quando o Felipe Luiz estiver à disposição, vai ser um jogador que vai atuar como zagueiro, porque o São Paulo tem esse estilo. Eu não vejo o cenário perfeito para o São Paulo estrear. Dentro de casa, Maracanã, lotado, mais 50 mil pessoas, contra um adversário fraco, sejamos francos, é um adversário fraco, que está fazendo a estreia na Libertadores. Eu acredito que o São Paulo vai estrear com uma vitória aí. Resta saber qual será o placar. Quem é Nublense, Lucas Pedrosa? Nublense é o time chileno que tem a cor roxa. Mentira, brincadeira. Que nem tem a cor roxa, né? Nem tem. Brincadeira. É um time chileno também fazendo sua estreia na Libertadores, como o Vene falou. Perdeu a primeira rodada também. É um time que não tá bem no Campeonato Chileno, tá em 12º. Só tem 3 vitórias no ano, vem de 2 derrotas. E aí foi o que o Vene falou. É o cenário perfeito pro Flamengo lavar a alma aí, também conseguir sua primeira vitória dentro desse grupo da Libertadores. 2 estreantes, cara, de Libertadores. O Alcas, né? Que o Flamengo perdeu na primeira partida, e agora no Blaze. Então, cara, pra ser muito sincero, eu espero uma boa goleada aí do Flamengo nesse jogo no Maracanã. Você falou, né, Vene? Não tem cenário perfeito para a estreia do exatamente. Sampaoli. Agora, ô Pedrosa, eu já vou de novo com você, Vene. Em relação a taticamente essa questão de 3 zagueiros, explica pro povo, 3 zagueiros o tempo inteiro ou sem a bola? Tudo depende de como ele vai escalar o time do Flamengo, porque ele pode usar 3 zagueiros de ofício e que saem com a bola. O São Paulo gosta desses caras que conseguem fazer um passe no lateral, um passe quebrando linhas no meio, ou se ele vai, por exemplo, jogar com 2 zagueiros e utilizar um dos volantes, talvez o Thiago Maia ou talvez o Vidal, para fazer a saída de 3. A saída de 3 é algo muito comum hoje no futebol e que inclusive ajuda nessa questão da posse de bola, no jogo posicional. Então ele pode recuar um volante para fazer essa saída de 3 e o Flamengo conseguir ter mais qualidade, que é uma coisa que os treinadores fazem normalmente. O Barbieri faz isso, o próprio Fernando Diniz em algumas oportunidades ele tira um zagueiro e coloca o André para fazer essa saída, não de 3, mas de 2, mas com um volante mais qualificado, porque o jogo ele começa a ser construído a partir da defesa. O futebol hoje em dia é assim. E o São Paulo é um cara que gosta de utilizar muito esses zagueiros. Não que eles vão atacar loucamente, mas muitas vezes você vai ver um zagueiro praticamente numa posição de um lateral para poder dar condicionamento aí, dar condição, na verdade, aos laterais, aos pontas e também aos meios do Flamengo. No Santos ele fazia isso com o Lucas Veríssimo, que era zagueiro e jogava de lateral. No Atlético Mineiro também ele já fez com outro zagueiro. O próprio Igor Rabelo também fez Fabrício Bruno tem total condição de fazer isso. Total. Fabrício Bruno é um jogador que pode fazer isso de uma forma bem tranquila. Inclusive, atualmente, é o melhor zagueiro do elenco. Ô, Vene Casagrande, você tem drone do Bruno Henrique? Ele tá fora da partida de hoje, é isso? Ele tá fora. Inclusive, isso é até legal a gente contar uns bastidores do que é uma apuração para quem não entende. Ontem, quando eu recebi a informação, a pessoa que me passou, e não me passou de forma maldosa, foi de fato o que ela ouviu, que o Bruno Henrique estaria fora porque voltou a sentir dores no joelho. E quando eu fui apurar, isso não faz sentido. Ele está fora, mas não por dores, é porque ele vai voltar de forma gradual. É algo que o Departamento Médico do Flamengo já planejou para ele. Então você, torcedor do Flamengo, você já pode esperar. O Bruno Henrique ele vai ficar fora de algumas partidas nesse início
de retorno dele aos gramados. Lembrando, o prazo inicial era de 1 ano, ele conseguiu voltar em 10 meses. Sim. Já é um avanço. Então a gente pode dizer que hoje o Bruno Henrique ele não está 100%, embora ele tenha jogado contra o Curitiba, e vai voltar de maneira gradual. Acredito que no jogo do final de semana contra o Internacional ele fique à disposição. Abreviar uma lesão em 2 meses é tempo pra caramba, Muita gente. Para coisa. uma lesão, 2 meses é muita coisa. Vamos olhar nossa enquete, @SBT Rio, assim você vota. Você segue a gente lá no Twitter e você também conversa marcando a hashtag SBT Esporte Rio. Pode aparecer sua mensagem aqui embaixo. Lá na tela, qual deve ser o atacante do Flamengo na partida de hoje contra o Nublense pela Libertadores? Primeira opção, Pedro. Segunda opção, Gabigol. Terceira opção, tem que colocar os dois. O que a torcida quer, Veni Pedrosa, é colocar os dois. Porque a torcida, Não sei se é ela isso, não. demorou um tempo. É o que eles estão ali por Então, hora, ali, mas né? eu Por acho, hora, eu acho tá que a vencendo. torcida é muito mais a favor de ter o Matheus França, Pedro e o Cebolinha do outro lado. Mais do que o Gabigol. Mais do que o Gabigol, pelo momento que o Gabigol vive. Sim, ó. Não pela história dele, é porque as pessoas confundem muito isso. Momento e história. Gente, a história do Gabigol no Flamengo é indiscutível. É um dos maiores ídolos da história do clube. Agora, o momento dele é ruim, tanto é que muito torcedor pede o Gabigol no banco de reservas atualmente. Teoricamente, tem algum esboço, algum time que você pensa assim que é o que vai entrar em campo? Porque pra gente poder comentar em cima, você tem que saber se ele vai jogar com ponta, se ele vai jogar com 2 atacantes, se ele vai jogar com meia Não mais sabemos. pra cá. Pedroso, qualquer coisa que eu falar aqui de escalação, É eu vou estar tudo sendo chute, leviano. né? Agora, então não tem o jeito. debate que pode acontecer aqui é o seguinte: o Pedro, como o São Paulo ele gosta de jogar com apenas um atacante centralizado, é Pedro, aí tem que ver quem jogaria numa ponta, seria o Gabigol ou o Matheus França. Eu não tiraria Ou o Matheus Everton França Ribeiro, né? de jeito nenhum, mas eu acho que o Everton Ribeiro não vai fazer essa função acho com que ele. não De é o ponta jeito. Porque direita. ele precisa É. de intensidade, segundo Aquela ele. cara Depende. vertical, Ele assim, tem condição, explosão. mas ele puxa pra dentro. É, exatamente. Ele não vai E ao o fundo. Cebolinha do outro lado. Eu acho É. que poderia fazer isso. Pedro, Curioso, tô Eu curioso. conversei com algumas pessoas que acompanharam o São Paulo de perto, tanto no Santos quanto no Atlético Mineiro. e aí, o que você Ele ouviu? é um cara que ele não gosta de vazamento de escalação. E assim, São Paulo, Então, tamo junto, mas nessa daí eu vou tentar te driblar às vezes. Não tem jeito, faz parte. É o nosso trabalho. São Paulo, tudo bem? Fernanda aqui. Esse aqui é o SBT Esporte Rio. Todo dia a gente tá no ar, até segunda a sexta, na verdade. 1h30 começa o nosso programa, tá? Esse aqui é o... Coloca, por favor, Cris, a tela. Esse é o Vene Casagrande, tá, São Paulo? Esse aí, esse rapaz aí, tá? Ele vai ser, deixa eu falar com você, São Paulo, o seu pior adversário, Não. tá bom? Não, porque você vai tentar dar aquela finta, aquele drible de corpo, sabe aquele recurso que você tem, São Paulo? Mas pintar o homem ali é um pouquinho difícil, tá bom? Ainda tá arriscado se eles se encontrarem em Búzios. Mas esse aí Não, deixa pra lá, é melhor não falar. Presidente do Flamengo e Nublense. É isso. Meu querido Rafael Marques, a pergunta que o torcedor do Flamengo faz nesse momento. Estreia do Sampaoli. O que esperar do Flamengo hoje, já com o Sampaoli no comando e tão pouco tempo para fazer alguma coisa nesse time? Tudo bem, meu querido? Tudo bem sim, William. Um abraço a você, ao Pia, Pedro Ivo Almeida, meu confrade, Super Zé Elias, o melhor volante da história do futebol brasileiro dos anos Meu 90. Deus. E o nosso Obrigado, Rodrigo Bueno, obrigado. representante, quanto mais, da gigante torcida rubro-anil espalhada mundo afora, inclusive na Holanda. Esperar um elogio time pra todo pilhado, mundo. né, William? Um time com a cara do técnico Sampaoli. Ele é um profissional que tem essa característica de trazer energia. Fora seu conhecimento de bola, que não é pouco, ele é um técnico estratégico, entendioso do assunto, sabe muito bem como fazer a movimentação adequada no time, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva ou ofensiva, mas ele é um técnico que tem como principal, acho que característica, pelo menos aquela mais visível ao torcedor, essa capacidade de trazer muita energia às suas equipes, né? E o fator Sampaoli já foi, de certa forma, percebido no jogo de domingo contra o Curitiba, aqui no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo mais dedicado, o Flamengo mais intenso em campo, com mais vontade de jogar, marcando alto, pressionando o adversário, e eu não consigo imaginar um comportamento diferente essa noite contra o Nublense aqui pela Libertadores, segunda rodada. Time que ocupa uma posição muito ruim no Campeonato Nacional, 12º colocado, foi a última equipe a conseguir uma vaga na Libertadores pelo Chile, é estreante na competição,
Inclusive, mais cedo, estiveram aqui no Maracanã alguns integrantes da comissão técnica, da delegação do Inhoblense, conversando com o pessoal da comunicação do clube, alguns funcionários, falando sobre a magia que eles estão vivendo, né? O quanto isso está sendo relevante para eles. Muitas fotos, muitas selfies aqui no gramado do Maracanã. Para eles é uma marca, é um momento histórico, então rola um pouco de turismo também, nós temos que dizer, o que a percepção jornalística nos impõe. Mas é claro, quando o Vilmar Roldan apitar o início do jogo, é partida dura pela Libertadores, vale 3 pontos. E o Newblense vai jogar no 5-4-1, vai baixar a linha, vai deixar o Flamengo atacar, ficar com a bola, e o Flamengo tem que se impor tecnicamente, porque é muito mais time. Nesse passeio turístico, uma das atrações será o Sampaoli. Então, o nosso... né? Uma das atrações é o Sampaoli. O nosso Rafa falou a palavra-chave ali, intenso, intensidade. Então... O Bu falou ontem que adora esse termo. Intensidade. Intensidade. Eu nunca tinha ouvido até ontem. Foi a primeira vez ontem que eu vi. Uma coisa rara hoje no futebol. É o que a gente pode ver do Sampaoli hoje, porque assim, vai mexer uma coisinha ou outra, mas tá muito cedo. O que dá pra gente ver, a gente fala, bom, hoje dá pra gente esperar pelo menos essa intensidade que o Sampaoli sempre prega nas equipes dele. Isso a gente vai ver? A gente vai ver, eu não sei se os caras vão ter condição física para correr o quanto ele quer, o quanto ele cobra. Também, então, condição física que não chega o pessoal sabe, se você não faz uma pré-temporada legal, o jogador reclama, olha, eu não fiz uma temporada legal, por isso que meu desempenho não está tão bom. A gente sabe que o Flamengo, né, com Copa do Mundo, ali foi meio estranho, atrapalhou seu calendário muito, porque deu muitos dias de férias, né? Isso você não recupera de um dia para o outro. O Flamengo atrapalhou o seu calendário, não a Copa do Mundo. Exatamente. A Copa, o Flamengo não fez um bom planejamento, então esses caras estão, digamos assim, devendo na parte física. Então, se o Sampaoli falar, vamos, corre, e o cara não tem condição de correr o que ele está pedindo, né? Talvez ele tenha esse tipo de dificuldade. Só que não é só intensidade, não. O Sampaoli acho que vai ser uma atração, você usou o termo certo, né? Com escalação, com mexida. Ele é um cara que pensa fora da caixinha, faz coisa diferente. Do Sampaoli, você espera algo diferenciado, de verdade, entendeu? Sem ironia. Então é um cara que vai jogar junto com a galera, vai ser um jogo que eu imagino que vai ser um jogo mais ou menos fácil, com cheiro, né? Tá fedendo a goleada isso aí, né? Um cheiro forte. Tá fedendo a goleada. Cheiro com o Flamengo não é muito legal. Os caras tem isso, né? Uma goleada é bom, não pode ser cheiro ruim. Feder não, tá cheirando a goleada. Não, mas você sabe, né? A metáfora, né? O famoso fede a gol. Aquela licença poética, isso. Né? Então, assim, o Sampaoli, na entrevista, na explicação, todo mundo espera alguma coisa diferente, né? Ele tem um certo encantamento no Brasil com o Sampaoli, com a figura dele. Então, tudo isso vai ser levado para a beira do campo. Não é só mais um técnico que vai lá passar pelo Flamengo. Não sei qual que é o número na história do Flamengo, São Paulo, qual que é o técnico tal, sei lá, centésimo. Se for nessa administração, a gente pode abrir a conta. Pode abrir a conta. Já nem nessa administração, bobear, eu vou lembrar de todo mundo. Perder, né? Mas tá bom. Então, vai ser um jogo que eu acho que vai ser uma atração, não só para quem é flamenguista. Esse é um jogo que a gente vai mostrar aqui às 21h15, ó. Né? Boa, muita gente vai ver, quem já santista que já conheceu o Sampaoli, o atleticano, rivais antes, todo mundo sabe, tem muita gente que é simplesmente amante do futebol, gosta do futebol, espera do Sampaoli algo diferente. Que nem muita gente espera algo de um sábado à noite, muita gente espera algo de uma quarta à noite com o Sampaoli. Hoje começa uma nova fase na vida do Flamengo? O problema é que está sempre começando a nova fase. Vamos para mais uma? Vamos olhar para frente agora? Mas você perguntou, o torcedor do Flamengo está sempre tentando olhar para frente. Para que chorar o que passou, lamentar perdidas ilusões. O meu povo grita, cheio de euforia. Tá vendo como aquela trilha sonora pré-programa está maravilhoso. E lá no céu, oi lá no céu, uma estrela brilhou, brilhou. Vai lá, meu querido. O São Paulo vai brilhar? Você perguntou que a torcida, o que a gente pode esperar do jogo de hoje, né? Eu acho que a gente pode esperar o que o torcedor quer, ou quem está acompanhando atenciosamente, ansiosamente São Paulo, é vitória. Eu acho que nada menos do que mobilização, vitória, comprometimento, entrega, porque quando você olha para trás, e aí tem que olhar, você tinha um time apático, sem cara, do Vitor Pereira, aí ele sai, você tem aquela ressaca ali contra o Maringá, que é inacreditável pensar que o Maringá faz 2-0 contra o Flamengo, com o time do Flamengo que foi em campo, ou seja, você não tinha nada, você não tinha mobilização, você não tinha entrega, você não tinha comprometimento. E aí você tenta virar minimamente a chave, né? O São Paulo é anunciado na sexta-feira, no domingo já tem aquela coisa. E o torcedor, eu vi muito disso, até de amigo, de rede social. O São Paulo chegou, já vamos virar a página, já vamos comprar ingresso, já querem para o jogo de quarta-feira. Teve isso. Então você tem mobilização, você tem um anseio por vitória, uma vitória convincente, não adianta vir com um papinho de que 1-0 é importante
vencer para começar. Mas você já quer convencimento hoje já? O cara Não, mal vitória chegou, convincente é você fazer... Por exemplo, a vitória de 3-0. A vitória de domingo, para mim, não foi a melhor das exibições do Flamengo, mas o Flamengo fez o mínimo, o adversário era muito fraco, você constrói em 3-0. Eu acho que o cenário de hoje permite isso. O Nublense é fraco, não precisa dourar a pílula aqui, o Nublense é fraco, o Flamengo é muito melhor, tem um técnico estreando, um técnico que diz que está muito, sabe, motivado, sempre quis trabalhar no Flamengo, um time que precisa dar uma resposta. Você precisa fazer as pazes com essa torcida que semana passada, semana retrasada, estava xingando elenco, diretoria. Então, o que se espera é uma mobilização que te leve a uma boa vitória. Não é um jogo travado, preso. Não, mas o Nublense estacionou um ônibus, não interessa, meu amigo, é o Nublense e você está iniciando um trabalho com uma mobilização. O domingo já te mostrou que você não precisa de muito. Se você pressionar, subir certinho, você tem qualidade, você vai achar o caminho. O caminho para o Flamengo hoje não pode ser difícil contra o Nublense. Senão, o que a gente pode projetar para o Flamengo na temporada? Se o Nublense é esse bicho grandão, não pode. Não dá para pintar o bicho maior do que ele é. O Flamengo hoje precisa de mobilização, acho que tem. O Flamengo hoje precisa de qualidade, tem no seu elenco, para construir uma vitória, que eu acho que vem também. O que dá para esperar de início de São Paulo, 2 treinos só, né? É isso. E acho que ele vai com a cavalaria pro jogo, vai com o Pedro, vai com o Gabigol. Não adianta ele querer chegar 2 também. 2 treinos fechados e pela manhã, hein? Vamos lá, diga, Rafa, o quê? 2 treinos fechados e um deles ontem pela manhã. Aliás, é bom o elenco do Flamengo se acostumando, porque essa é uma característica de trabalho do Sampaoli. Ele gosta de controlar a rotina dos seus atletas e ele entende que tem uma propensão maior de sucesso no seu trabalho, nessa gestão mais macro, incidindo também na mudança do hábito do jogador, que é treinar à tarde. Treinos à tarde somente nos dias seguintes aos jogos. O Flamengo vai treinar preponderantemente pela manhã e ontem a última atividade para o jogo de hoje já foi pela manhã, né? Quando ele ajustou a equipe. Há pouco vocês falavam aí sobre a questão da quantidade de técnicos do Flamengo. Na gestão Rodolfo Landim para cá, evidentemente contabilizando o primeiro mandato, né, que se encerrou no final de 21 e já estamos aí no transcurso do segundo mandato. Isso dá um total de 9 técnicos. O Sampaoli é o 9º técnico em 52 meses. Dá mais ou menos uma média aí de um técnico a cada 5 meses e 18 dias. Começou com Abel Braga, passou pelo Jorge Jesus, pelo Domenic, pelo Renato Gaúcho, pelo Rogério Ceni, pelo Paulo Souza, pelo Dorival, pelo Vitor Pereira e agora o Sampaoli. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Ele estava comentando aí, já vai deixando aquele seu like aí para me ajudar. Ele estava comentando aí o que esperar do Flamengo. O Pedro Ivo, quando ele falar, ele resumiu tudo. O que a torcida espera desse Flamengo, né? Flamengo totalmente diferente, não só cada torcedor em relação ao seu time, né? A gente espera um Flamengo totalmente diferente daquele Flamengo da época do Vitor Pereira, né? Flamengo com raça, comprometimento, que dá carrinho, vibra, joga bonito e principalmente, né, marque gols e ganha os jogos, né? É aquilo, o Flamengo ele tem toda a capacidade de chegar durante o jogo, jogar bem, jogar bonito e conquistar a vitória. Isso que a torcida espera. Não só a torcida flamenguista, a nação negra, mas como outras torcidas também, né? Que espera do seu time. Jogo, óbvio, cada time tem sua peculiaridade. Acho que quase não saiu. Mas é aquilo, a torcida do Flamengo espera que o Flamengo jogue bem. Tem elenco para isso. O time é capaz. Depois que o São Paulo foi anunciado pelo Flamengo, a gente viu essa mobilização, próprios jogadores demonstrando isso contra o Coritiba. Jogo praticamente já 3-0 aí. Já tava 3-0 já. Não, 2-0 ainda. O Pedro fazer o gol no finalzinho já do jogo. O Flamengo marcando lá em cima. Então, mesmo a condição física de muitos jogadores não estando top, né? Pode melhorar aí muito. O Flamengo tem sim de manter a intensidade alta, marcar lá em cima e conseguir essa vitória, né? E o São Paulo fazer uma estreia boa, né? Óbvio, não existe cenário ideal para um treinador estrear um jogador. Mas aquilo, se existisse um cenário ideal, esse seria o jogo, né? E aquilo, a situação do Bruno Henrique, que o Vene Casagrande deu notícia no vídeo, né? Ainda bem que não é menos mal. Então, ele voltou 2 meses do prazo ideal. Então, o Flamengo tá cuidando, progredindo aos poucos, né? Para ele voltar, porque é uma lesão grave. Então, tem que ter um cuidado muito grande, né? A recuperação foi muito boa, agora, voltando a jogar, tem que ter um cuidado muito bom. Menos mal que o Bruno Henrique não foi nada, só o Flamengo está cuidando, vamos dizer assim, dele, né?
voltando aos poucos. É isso aí, palpite. 5-0, tá? Esse jogo, ele tá com sabor de vitória. Filho. E goleada. 5-0, meu palpite. Pode ser... Exagerei. É Nublense no vivo fase, estreante também com o Alckmin, jogando no Maracanã. 5-0. 5-0 e tamo junto.